Esporte Resenha tá no ar. E aí, fera resenha? Fala comigo, bebê! Galera, sejam todos muito bem-vindos. E TR, solta a vinheta. Oi, gente, tudo bom? Esporte Resenha tá no ar, trazendo novidades, coisas bacanas voltadas pro esporte, pra corrida. E pode ter certeza que o nosso episódio 3 vem com tudo. E aí, Israel? E aí, PH, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos dois convidados de peso. Dois, né? Nós entrevistamos só a Pru sozinha na carreira solo, mas hoje tem que ser o combinado, o combo, né? E nada mais, nada menos do que Chico Gifone e Joilson Silva. Rapaz, é pesado, viu? Pesado. Olha o currículo do Chico aqui. Chico, seja bem-vindo. Chico, formado em Educação Física pela Universidade Federal do Ceará, especialista em ciência de treinamento de força, o cabo é forte. Treinamento personal há 10 anos. Tem que respeitar. Desportista amador de futebol, desportista amador em atletismo pela Universidade Federal e fisiculturista pela IFBB do Ceará. Que é isso, sem papai. E aí, Chico? Galera, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar não só participando, mas também que representando a XS, está apoiando, né, esse quadro muito bacana aqui, o podcast da Resenha, a Resenha do Esporte. Então, acho que vai ser bem bacana. Tá sendo um prazer aí estar com vocês hoje e vamos em frente, vamos fazer um programa bacana aí pra galera. E pode ter certeza que vai ser bacana, porque o seu convidado... ei, Resenha. Ele gosta de falar muito, né? Fala muito e assim, corre pouco. Corre pouco. Eu nunca tive nenhuma, assim, referência de ver em jornal, assistir, não saiu nada, nenhuma matéria, né? O que é que tu acha aí, PH? Lê o currículo dele aí. Presta atenção. A fera começou com 9 anos de idade, correndo do pai, viu? E o irmão dele levou pro projeto ABC do Mucuripe. Depois conheceu Conceição Neri, que é um personagem muito importante na corrida cearense, onde teve conhecimento fundamental do atletismo e começou a correr em pistas olímpicas. Quer dizer, o cara, já criança, já estava correndo em pista olímpica. Massa. Com 14 anos, foi campeão dos Jogos da Juventude em 2003 em Brasília. O cara, já 14 anos, já era campeão brasileiro. Teve a oportunidade de fazer um teste e passou a treinar em Londrina. Que diz ele que lá começou a treinar de verdade. Só certo? lá. Só lá. É doido. Depois o que aconteceu com o rapaz? Vice-campeão brasileiro menor de 17 anos, campeão de cross-country, vice-campeão brasileiro juvenil, medalha de bronze no Pan-Americano Juvenil de 18 anos no Canadá em 2005, medalha do Troféu Brasil, bronze no Ibero-Americano na Espanha, bronze no Pan-Americano Adulto no México, certo? 4 participações na São Silvestre, já foi 14º colocado, 12º colocado, 10º colocado e 8º colocado. E o rapazinho faz uma maratona em 2 horas e 15. Matou a charada, Resenha? Meu Deus, só pode ser o Joilson. Keniano cearense. Joilson Fala da comigo, Silva. bebê. E aí, Joilson? Boa noite aí, né? Obrigado pelo convite. Pelo currículo aí, acho que eu fiz um pouco da história pro Ceará. Eu agradeço aí ser um pouco conhecido na cidade, né? E eu tô, assim, muito feliz pelo convite, né? Então, espero todos, assim, saber um pouco da minha história, né? Porque, às vezes, eu fico mesmo só, assim, em casa, pensando, assim, quando até mesmo o PH falou, passa um pouco do teu currículo aí, eu fiquei já voltando lá da infância, de onde eu comecei, né? Para até hoje, né? Então, hoje estou agora nas provas mais longas, né? Tanto as experiências nas provas curtas. E o esporte, ele te dá isso, né? Então, tu vai crescendo, vai entendendo a prova, vai se adaptando. E, inclusive, por isso que eu coloquei até no meu Instagram, já 5.000 por causa da especialidade de 5.000 metros. 5.000 metros, o cara é fera. Eu quero ver tu segurar ele 5.000 metros. Tá doido. Joilson, a gente nem começou as perguntas, mas em Guadalajara, 2011, porque eu digo que ali eu já tava sabendo que era corrida, né? Bonito, Guadalajara. Eu troquei o México, que eu não sou esse coisado, né? E aí eu acompanhei isso em tempo real, cara, e pra mim foi muito, muito legal, sabe? Eu via...
É, porque é muito distante você ver um atleta. Poxa, ele é cearense, mas tipo, eu nunca vou ver aquele cara. Mas nada, a gente treina junto, o Joilson já correu prova, inclusive já correu com o Boné da Resenha, tá sempre com a gente, apoia. Então, assim, é um motivo de muita alegria estar aqui hoje falando com essa fera. Mas a primeira pergunta, qual foi o tempo dos 5.000 metros lá no México? O tempo foi 14:16. 14 minutos? Mas só que, lembrando, era 2.000 metros de altitude. Aham. E aí eu tive Então conseguia melhorar se fosse... Eu fiquei há 50 dias. Primeiramente fui pra lá, fiquei treinando 50 dias. Adaptação. E era um clima seco. Então eu tive que ficar há 50 dias me adaptando àquele clima. Entendi. Então se fosse aqui, era mais baixo ainda na época. Era mais baixo. E antes, porque a nossa confederação, né, a CBAT, ela estimulou um índice. E aí eu treinei, aí o meu preparo foi o quê? Ir para a Colômbia, primeiramente, lá acho que foi na época assim de março para maio, e teve um GP aqui na Unifor. E aí eu fiz na Unifor, quando eu desci da Colômbia, eu corri 13:36, foi o índice que eu fiz para representar e para os Jogos Pan-Americanos. Loucura total. Pronto, agora já que eu interrompi, pode levar a PH. 13 minutos, velho. O cara ainda tá alongando pra largar nos 5. Rapaz, eu atrapalho muito o Joilson treinando. Quando o Joilson vem com tudo, ei, Joilson, para. Eu já parei, botei ele pra beber água. O cara nem queria, né? Ele nem queria. Nem podia. Tava atrapalhando o cara. Eu vou mais me perturbar mais não. Deixar você correr forte. Mas é isso aí, gente. Esse final de semana a gente tem uma programação bacana. E eu queria chamar nosso amigo, certo? Para falar sobre a hora da resenha, que o nosso amigo Thiago tá botando para quebrar na hora da resenha e trazendo para você as melhores corridas e os cupons de desconto. Aproveite na resenha. Exatamente. Principalmente as provas que tem um combo, né? A resenha na voz, tem um cupom para você usar e vai estar todo o time lá pra gente criar conteúdo, né? Bom demais. Fala galera do Esporte Resenha, Thiago chegando por aqui, já sabe, né? É a atualização de calendário no Momento Resenha. Te adianto, setembro chegou com tudo, tem muito evento bacana. Já peço a você, pega papel e caneta, abre um bloquinho de anotação no celular, porque tem muito evento bacana. Começa esse Momento Resenha com a Cross Urbano da Caixa, nesse sábado agora, 6 de setembro, 7 da noite, largada de 6 km na Arena Castelão, com a locução do Raiozinho da Resenha para poder animar ainda mais o negócio, para fazer aquela mega festa com datas já definidas de retirada de kit. 5 e 6 de setembro, sexta e sábado, local de entrega de kits lá na loja Decathlon do Shopping Rio Mar Papicu. Sexta-feira, dia 5 de setembro, a entrega de kits começa meio-dia, termina 8 da noite. Já no sábado, data do evento, a retirada de kits será das 10 da manhã até as 3 da tarde, é um horário um pouco mais reduzido, então se programa para não ficar de fora desse mega evento. Passando para o próximo fim de semana, 14 de setembro, aqui na Avenida Beira-Mar, Circuito das Estações, a terceira etapa Primavera, e você tem R$34 de desconto com o nosso cupom GRP Resenha Primavera. GRP Resenha Primavera. Acesse o site circuitodasestações.com.br/Fortaleza, faz a tua inscrição porque são as últimas vagas e escolha a distância 5, 10 ou até mesmo 18 quilômetros. Mais pra frente, chegando no finalzinho do mês de setembro, dia 28, Track and Field Run Series Del Passeio, lá no Shopping Del Passeio, 5, 10 e 21 quilômetros para você participar com 10% de desconto. Cupom Resenha dentro do aplicativo TF Sports. Cupom Resenha para ter 10% de desconto. E vale ressaltar, essa Track and Field são com 2 camisas. A primeira camisa você recebe junto com a entrega de kits e a segunda camisa desse evento você recebe na linha de chegada junto com a sua medalha, camisa Finisher. Faz a tua inscrição, não fica de fora, certo? Próximo evento também, 28 de setembro, será a corrida do Detran, lá no Centro de Eventos de Fortaleza, na Avenida Washington Soares, caminhada de 3 km, corrida de 5 e também de 10 km. A inscrição super promocional, mais barato que uma multa, R$ 89,90, onde você manda a sua inscrição para mim ou no perfil da resenha. Chega lá, manda a mensagem no direct, a gente faz esse lançamento de inscrição através do usuário e senha do grupo. Não é por cupom, mas você garante o seu promocional de toda forma. Atenção!
Esse valor promocional de R$ 89,90 é somente até o dia 11 de setembro. Hoje é dia 3, eu estou te antecipando em pelo menos 7 dias para você não ficar de fora. É isso, fechado esse primeiro momento de calendário de setembro, volto com vocês no estúdio. Valeu! É isso aí, Thiago. Tu viu aí? Só dica maneira. Thiago, obrigado, meu amigo. Você tá mais que necessário no mundo da corrida, né? E é engraçado que ele fala pausado, faz questão de ser compreendido, né? Porque não é só trazer o cupom, trazer aquela coisa bem rápido, é só um minutinho, mas ele faz questão, né? Então você aproveita, lê a nossa descrição, sempre a gente vai deixar lá embaixo, na descrição dos nossos vídeos aqui, ao final, né? Então você passa lá, acompanha os cupons, pega tudo, cola e se inscreve e vem correr com a resenha. É isso aí, Thiago. Obrigado mais uma vez pela sua participação, você é fera demais. Agora eu vou aqui conversar com meu amigo Chico, porque, Chico, qual é a diferença de treinar um atleta tipo Joilson, de performance, para um atleta convencional, um atleta que não é de performance? Cara, a grande diferença, na minha visão, quando eu estou em contato com esse atleta e com esse praticante teoricamente amador, eu tenho duas visões muito claras sobre eles. Esse cara, né, que tá aqui, que é o Joilson, eu preciso fazer ele ganhar, né, indiscutivelmente, então é visar a performance 100% o tempo todo. Uhum. E esse praticante amador, esse cara que gosta de brincar ali, né, na rotina dele, faz o esporte, né, não só pela questão de se exercitar, mas também pela cabeça, enfim, é fazer esse cara dar continuidade. Uhum. Né? Então, enquanto pro Joilson eu tô olhando aqui, né, esse cara chegar ao pódio, baixar tempo, né, então eu preciso levar ele a um estresse absurdo. Para esse outro cara, eu preciso fazer com que ele seja longevo, né, que ele continue, que ele não se machuque e que a prática dele seja algo bacana. Lógico, muitos praticantes, hoje com os relógios, né, todo mundo quer bater RP, eu quero terminar, o pessoal, né, tá ali correndo, termina a prova, aperta o relógio e quer melhorar, lógico, mas eu como treinador vou te falar, cara, eu foco muito no cara dar continuidade, porque ele dando continuidade, né, o Joilson pode falar tanto quanto eu, até melhor, por que ele tem, né, todos esses tempos? Porque ele deu continuidade. Uhum. Né, ele começou ali com 9 anos, como o PH falou, né, e até hoje ele continua e por isso que ele tem os melhores tempos, por isso que ele bate pódio, por isso que toda prova que ele vai eu mando mensagem para ele, né? E eu sempre falo, e aí, ganhou? Como é que foi e tal? Eu não pergunto como ele tá, eu pergunto se ele ganhou, pô. Né? Cobrança é certeira. Porque ele tá comigo para performar, né? Isso é claro. Então, eu acho que essa é a grande diferença entre esses dois praticantes. Bacana. Então, você tá vendo aí que você tem como ter aqui na XS, não é verdade? Sim. Um treinamento de performance e um treinamento com um atleta, com um corredor. Total. Né? Amadorzão. Um amador. Vem só, né, quando dá. E o Miguel não deixa. Aí, Chico, aí é complicado. Mas ele fala a verdade, né? Aí é complicado. Porque o homem tá badalado demais. Mas é isso aí. Então, assim, o Chico é um dos coordenadores, diretor aqui, e ele realmente está fazendo esse trabalho com o Joilson. A gente está percebendo, inclusive nas redes sociais do Joilson, ele mostrando a prática dele no dia a dia, isso é importante. E Joilson, eu aproveitando aqui, já passo para ti. Para você que começou com 9 anos de idade, você tinha esse tipo de excelência de treinamento quando você começou? Rapaz, para falar a verdade, acho que é um treinamento avançado, né? Acho que não tinha. Não, na verdade, eu nunca tive. Eu falei até com o Chico também, fiz um período em São Paulo de alguns exercícios de experiência, né? De longevidade, assim, a gente fazia um treinamento lá num CT que tinha lá, para daqui a 4 anos o atleta tá na performance. Uhum. E aí expliquei pro Chico, ele falou, cara, aqui só não tem os mesmos materiais, mas a gente treina as mesmas coisas. Eu falei, não, então tudo bem. E aí conheci o Chico através de um amigo, né? E aí conversei com ele, mandei um zap para ele me recebeu aqui com boas-vindas. Aí eu falei, na verdade eu vim quebrado, na verdade. Eu expliquei para ele, não, eu fiz uma maratona e passei 8 meses com um adutor. Aí ele falou, cara, né, talvez não é tanta lesão, mas vamos fortalecer isso aí. Então eu tava muito com a região da pélvica muito fraco mesmo.
E aí, fazendo muito core, fiz exercício, muita coordenação. Então, comecei a sentir diferente, né? Minha musculatura já... Aí eu saía daqui, aí fazia uns treinos. Ele também falava, não, você vai fazer uns treinos hoje, e aí você sai para rodar, para saber, então... E fazer esses treinos diferenciados. Eu me sentia na rodagem bem diferente. Então, às vezes, eu treino mais na Washington Soares. Então, poucas vezes eu estou na beira-mar, porque a beira-mar é plano. E às vezes, quando eu vou competir minha maratona, sempre tem subida. E aí eu faço algumas diferenças. Prefere o estímulo, né? Mudança Terreno de ritmo variado. de subida. E aí o adversário sente um pouco a subida. Então, eu estou sempre me acostumado na Washington Soares. E eu comecei a me sentir muito bem. Eu até que falei, pô, Chico, estou fazendo um treinamento na Washington lá. Um treinamento que eu não fazia antes, né? Às vezes chegava cansado e já não estou mais chegando nos treinos cansado. Os treinamentos de velocidade já está mais rendendo. Que eu fazia às vezes os treinamentos de velocidade e outro dia ficava quebrado. E aí eu faço os treinamentos com o Chico, né? E já não fica mais quebrado. Então a minha musculatura está voltando a fortalecer, mesmo com tipo assim, tenho mais de 35 anos, mas mesmo assim, como se eu tivesse com a idade de 30, entendeu? Uma máquina. Isso é muito bom. Muito bom. Eu fico imaginando assim. Agora, me diz uma curiosidade. Quando tu começou, tu treinava como? Me diga uma coisa, você já conversou comigo sobre isso. Tênis tinha? Não. Ganhava tênis acochado, usava para poder fazer cheio de calo? Não. E aí, como era isso aí? Eu acho que isso aí foi essa história aí, quando eu comecei, eu acho que poucas pessoas sabem, né? Então... Quando eu falo na parte aí, eu acho que é por isso que até hoje eu consigo treinar, porque às vezes na verdade, assim, eu não tinha tênis para treinar. Era uma dificuldade. E meu primeiro tênis, juro que pareça, eu achei no lixo. Foi mesmo. E às vezes as pessoas ficam assim, perguntando, poxa, sério? Eu falei, não, hoje eu vejo, assim, né, tipo, meu filho treinando com Força Falcão, as crianças têm hoje tem um apoio aí. Tem um apoio. De muita gente se ajuntando, dando uns tênis, né? Mesmo que seja usado, mais bom. Mas na minha época não tinha tênis. Eu corria descalço, né? E corria descalço e corria ali no Cambeba, que eu acho que é um terreno fechado. E ali era cheio de lixo. Então eu corria ali, cara. Entendeu? E eu era um dos meninos que fazia o treino e terminava mesmo no lixo. Não ligava para o mau cheiro do lixo, entendeu? Então aquilo ali foi... E até, inclusive, assim, respeito muito a Conceição Neres, né? E ela sempre falava, isso aqui é apenas um obstáculo. Então, eu coloquei isso na minha cabeça, eu sempre estava treinando. Legal, mental, né? Pensando nisso. É a tal da superação do atleta, né? É isso, então, ele mira aquilo ali e se supera, né? Entendeu? Ele e os colegas dele, como o Gilson uma vez mostrou o dedo dele que foi pena. Ele usou o sapato acochado, porque só tinha um tênis mesmo acochado na época e estourou o dedo dele, entendeu? E é o que o Joilson está dizendo. Eles passaram por tudo isso, entendeu? E isso é que é bacana, a superação, entendeu? Assim, eu não estou falando de superação de performance, estou falando de superação de vida, entendeu? Que é muito mais difícil do que a corrida. Total. Tá certo? Isso é que é bacana, Joilson. E é exatamente isso. E aí eu vou, para complementar, vou aproveitar aqui a questão de alimentação. Tu tem alguma superstição de comer alguma coisa antes da corrida ou comer antes da corrida? Eu tenho, mas depois que tu me falar eu te digo qual é a nossa. Cara, assim, pra mim treinar, eu como o máximo 2 bananas. Pré-treino, viu? Máximo 2 bananas, né? E lógico que às vezes, hoje eu tenho um acompanhamento da nutricionista e... Só que às vezes eu acordo tão rápido assim, 5h30, tô atrasado. Então, já lá, escovo o dente, molho o rosto aqui, vou como 2 bananas, já vou para treinar. Então eu me sinto bem. Me sinto bem porque eu me adaptei meu corpo a isso. Porque num período também que eu fiquei fora, né, na Holanda, eu treinava com os africanos. E aí os caras já dormiam com uniforme para ir treinar, num frio. Aí eu falei assim, pô, se eu tô aqui, eu acho que eu quero ser de igual para igual. Então, fui nessa inventada de correr sem comer nada, cara. Só aguentei 2 minutos. A queimação no frio. Aí eu falei, não é isso não. Aí outro dia fui lá, aí os caras perguntaram, pô, você não é bom para correr? Eu falei, caraca, velho.
vim de tão longe pro cara ouvir isso aqui. Beleza. Outro dia fui lá, comprei umas bananas. Falei, pá, vou comer banana e vou treinar, né? Já que não dá. Ele falou assim, no Quênia a gente não toma café primeiro. A gente vai treinar primeiro, depois a gente toma café. Eu falei, não, no Quênia você faz isso. No Brasil toma café, depois a gente vem e toma café de novo, né? Aí, só que eles acordavam tudo cedo, assim, já dormia com material, né? De treinamento. E aí eu já comia 2 bananas e ia para treinar. E eu percebi que na banana tinha muito potássio e energia. E aí eu comecei a treinar com eles e sentia meu corpo bem alimentado com energia. Então foi isso que eu comecei a adaptar meu corpo, comer máximo 2 bananas. Uma máquina, viu, meu amigo? Mas, PH, é uma coisa que marcou muito desde o do começo, assim, que eu trabalho com o Joilson, né? Cheguei pra ele, pô, meu irmão, e a dieta, Joilson, como é que é a alimentação e tal? Lógico, tem um plano alimentar, isso é muito importante pro atleta, mas me fala o que é que tu sempre dizes, né? Eu vou ver se ele vai me falar a mesma coisa, mas quando eu te pergunto, pô, o que é que tu come, Joilson? O que eu como? Na tua dieta, no teu dia a dia, na tua rotina. Eu como assim, hoje eu sempre procurei coisas mais leves, entendeu? Essas coisas, negócio de doce, eu já não como doce, não como chocolate, é muito difícil, entendeu? Essas coisas recheadas, salgadas, isso aí não. Então, depois do meu treino venho, como ali eu faço uma tapioca, um cuscuz, entendeu? Pão integral também não, é difícil também. Mas eu sempre tento me alimentar o mais leve possível para o meu corpo ter mais energia e ter mais suporte na alimentação, entendeu? Então, por que eu puxei esse gatilho aí, né? Porque, cara, isso é o que a gente pede para os nossos alunos amadores, né? Para os caras que estão começando. Pô, comer limpo, comer comida de qualidade. Né? Então, pouco industrializado, o mínimo possível. Então, o Joilson mesmo falou, pô, cuscuz, tapioca, ovo, enfim. Uma comida de qualidade, leve, saudável, que não é difícil, né, de se fazer e que isso faz total diferença, pô, no rendimento, né? Então, por isso que o Joilson também mantém esse percentual de gordura aí baixíssimo, né? Quando eu avaliei ele... 0, negativo. Primeiro, quando eu avaliei ele, né, ele, pô, meu, não tô tão bem, eu não tô tão bem dele, 9-10% de gordura. É isso aí. Então, qualidade do alimento faz total diferença na performance do atleta. Eu acho que o atleta, eu estava vendo uma entrevista que passou hoje de um atleta, ex-atleta de futebol, inclusive o Daniel Sobralense, ele se trata aqui, ele se cuida daqui, quer dizer, um ex-atleta que vem para XS para se cuidar, para poder voltar e jogar aí. Daniel, aquele abraço aí, aquele banho foi lindo, continuo com você e eu torço por você ainda. E aí eu vi hoje um atleta, o camisa 9 de Fortaleza, o Raio, ele está com 12% de gordura corporal. O cara tem 50 anos, mas ele se cuida exatamente, alimentação limpa, como você acabou de dizer, alimentação justa, aquela questão que faz toda a nutrição para que ele realmente possa ter performance. E ele é professor do Sub-17 do Fortaleza, e ele corre mais rápido que o jogador do Sub-17. Você vê a diferença, né? Voltado, né? O nosso mundo hoje, o nosso corpo, ele é a nossa alimentação, é o que a gente ingere, né? Então a gente tem que cuidar dele porque é o nosso templo, né? Então eu acho que a base de tudo é alimentação e sono, velho. Meu irmão, quando eu não durmo... Tá o Chico olhando pra mim, o Joilson olhando pra mim e o Israel olhando pra mim. Eu sou o único que não pratica essa... alimentação regrada. Aí terminou a corrida aqui, a gente termina a corrida. Correu, comeu. Resenha, né? Correu, comeu. Aí terminou a corrida, você vai lembrar... Eu, você, Joilson, Gilson, pro Socorrinha. Levei os caras tudo pra comer no Rei da Panelada. Aí pegou pesado, né? Pesado. Agora eu vou dizer pra vocês. Comeram, viu? Não deixaram de comer, não. Agora deixa eu perguntar aqui pro Chico. Na verdade é uma dúvida, mas a gente não se conhece muito, né? Vim pra cá, pra XS, pra gente fazer esse trabalho de fortalecimento. Minha panturrilha, sempre tive esse ponto gatilho na panturrilha, né? E vim pra cá sabendo que eles tratavam e eram os melhores na área. Mas a gente meio que ficou amigo, mas a gente não se conhece muito. Então, aproveitando esse momento. Chico, como que, assim, tu teve aquele momento assim, é isso aqui que eu quero pra minha vida, é a educação física que eu quero pra mim.
Foi em qual momento? Tu já era esportista? Foi porque tu viu alguém? Alguém da família? Cara, assim, acho que tem que contar uma história aí, né? Eu sempre me vi dentro do esporte, né? Estudei muito dentro da faculdade, mas, pra ser bem honesto, a fase da adolescência, da fase quando eu era criança, eu ia nos empurrão, meu pai sempre ali batalhando pra me botar no caminho de estar estudando e tudo mais. Mas ao mesmo tempo ele era um cara que me apoiava muito no que eu queria, que era o esporte, né? Então, hoje a maior parte me conhece, né, como um cara da musculação, do fisiculturismo, mas minha primeira paixão foi futebol. Ah, então tá em casa. Né? Então, a primeira paixão foi futebol e... Eita, o Joel chega e se recolheu aqui, o Joel. Já chega... Não, murcho. calma. Pode continuar, Chico. E aí, eu conheci a musculação, enfim, e quando tava ali naquele momento de prestar o vestibular, minha mãe falou assim, meu filho, não vá fazer engenharia porque seu pai faz, não, vá fazer educação física. E aí eu escutei ela. Cara, eu acho que foi o melhor conselho que eu tive na minha vida. Porque o que acontece, né? Eu entrei na faculdade, cara, e toda essa dificuldade que tinha da minha parte em querer estar em contato com o estudo, ela, cara, mais de verdade, foi assim. Porque tu fazia o que tu gostava, que tu vivia. Primeiro, eu acho que aquele negócio de você se conectar, né, com o que você estava estudando e aconteceu essa conexão. Mas quando eu comecei a dar aula, foi aí que irmão, é isso que eu quero para mim. Tanto é que me transformou de uma forma que hoje eu não sei se eu talvez fique mais feliz do que eu ficava quando eu era desportivo, quando eu ganhava, quando hoje eu vejo um aluno, um atleta ganhando, melhorando, se superando, porque hoje o ecossistema da XS ele vai em muitas áreas, né? E vou pegar o feedback do Joilson, né? Que para mim é o melhor feedback da parte dele. Melhor até do que ele falar assim, eu ganhei. Meu irmão, eu termino a prova, eu não sinto dor. Que eu sentia. E o que é que eu linko isso? Pô, esse cara tá conseguindo fazer o que ele mais gosta da melhor forma possível e é por isso que ele ganha. Mas eu também tenho uma senhora de 70 anos aqui, cara, que me fala... Chico, eu nunca imaginei mais que eu iria viver sem dor. Que eu tinha 30 anos de desconforto e hoje eu não sinto mais dor. Né? Então, para mim, o dar aula, né, estar em contato com as pessoas e tal, e pegar o esporte, a atividade, o exercício físico e transformar a vida das pessoas, e parece clichê, né, o esporte transforma a vida das pessoas, não é. Né? Então, mesmo após 35 anos, mais de 20 anos de carreira, eu consigo transformar ainda o Joilson. Legal. Eu consigo transformar lá a dona Cristina, o seu José, então eu acho que o dar aula foi esse momento, assim, quando eu comecei a dar aula de personal, sei lá, 9, 10 anos atrás, isso foi onde é aqui. É a sua maior satisfação hoje? É a maior satisfação, sem sombra de dúvida. Isso é muito legal, né? Eu costumo dizer que hoje eu não dou tanto aula quanto antes, né? Hoje tem uma empresa, ecossistema para cuidar, mas eu te falar, a hora que eu tô dando aula, hoje é a hora que eu me divirto mais no meu dia, assim. É muito bom. E o Joilson está aí pra... Tu se diverte, ele sofre. Não, mas assim... sofre ali porque, às vezes, né, ele... até esqueci aqui o nome do exercício lá, mas acho que... Pronto, aquele exercício que o Jax lá tava passando, né? E então, às vezes, brinca assim, fica um pouco dolorido, mas é só que... Não era como antes, né? Que eu ia na academia e falava pra ele, poxa, eu ia na academia fazer isso aqui, cara. Outro dia eu ficava uma pedra, tudo quebrado. Que então, tem total diferença. Não fico assim, fica o máximo dolorido no momento, mas depois aí já sai dali, faço um gelo, faço uma bota, faço uma recuperação, então... Faz muita diferença, né? Quando é específico, né? Você tá ativando só aquela musculatura ali, né? Massa. Isso é muito bom. A gente falou aqui na parte de treinamento, performance,
Mas, Chico, e na parte realmente que você trabalha os seus clientes, trabalha os atletas, quem faz performance, na cabeça, né? Tirando do físico e botando para a cabeça, que ele consegue chegar lá. Sim. Você, como é que você trabalha isso? Cara, eu costumo falar que a gente sempre começa pela cabeça. Aqui na XS a gente sempre começa pela cabeça. Bacana. Por que eu costumo dizer isso? Porque primeiro eu preciso fazer com que aquele cara confie em mim, né? Na grande maioria das vezes, hoje o cara já chega realmente a partir de uma indicação ou de um reconhecimento, né, de ver outro atleta ou ver outro praticante ali, então esse cara já vem confiando. Mas é importante esse reforço, né? Então eu primeiro quero passar confiança para esse cara, porque quando ele confia em ti, ele vai acreditar que aquilo pode realmente acontecer com ele. Mas quando ele me procura, na grande maioria das vezes esse cara quer melhorar, ele quer evoluir, enfim. E quando a gente quer evoluir, quando a gente quer crescer, quando a gente quer prosperar, a gente precisa muitas vezes mudar a mentalidade, né? Como é que eu posso te falar? Mudar um pouco a forma como a gente está olhando para as coisas. Então, eu tento mostrar para esse cara, né, qual é a realidade primeiro, então preparar a cabeça dele para aquilo, mostrando uma organização, pegar o Joilson como exemplo, né? A gente fez uma avaliação, mostrou para ele que podia, ele falou, eu não sou mais um menino, né? Então olha a parte da cabeça querendo limitar o cara, né? E aí hoje ele tá, o que foi que ele falou? E eu fiquei muito contente, né? Tô com um corpo de 30. Sendo que o Joilson era um cara que falava pra mim, macho, eu não vou mais conseguir correr com esses moleques. Eu falo, vai, pô. Então, como é que eu consigo fazer isso? Cara, com comunicação clara, com motivação diária, sendo também, muitas vezes, principalmente com o atleta duro, com esse cara. Então, é tentar entender o cliente, o paciente, o atleta e ir transitando da melhor forma possível. Então, com o Rael é de um jeito, com o PH provavelmente de outro, com o Joilson vai ser de outro, mas entender esse cara e ir moldando a atuação da melhor forma possível. Não existe uma regra, isso é muito importante, não tem uma regra, né? Tem uma receita de bolo, cada um tem sua linha de trabalho. Cara, e tem que entender o cara e, meu irmão, vai ali fluindo, né? Não tem uma receita. Massa. Joilson, aproveitando aí, o que passa na tua cabeça durante ali, vou chegar, tô chegando, o cara tá atrás de ti, colado, e aí, o que passa na tua cabeça? O que é que tu pensa nos últimos momentos, assim, pra você chegar na conquista? Você conte as histórias que você conta. Passa muitas... Na verdade, assim, acho que passa muitas coisas, né? Mas, primeiramente, assim, quando eu tô... às vezes eu me... Fico assim, primeiramente eu vejo a galera treinando de fone, tipo, um brincando com o outro nas corridas. Então eu primeiro vejo eles fazendo o que eles gostam, né? Tipo aquela sensação do bem-estar. Só que para mim, às vezes, como eu me sinto, pelo treino que eu faço, às vezes eu cobro do meu corpo, né? Então, às vezes, eu tô passando por você, às vezes eu tô tão concentrado, eu não te escuto. Isso aí... É verdade. Entendeu? É de mim mesmo, né? Que a pessoa... Porque eu sempre, quando eu tô correndo, eu tô tão concentrado e às vezes eu fico aquela... Pode, tipo, acontecer alguma coisa, uma pessoa entrar na minha frente, então eu sempre tô correndo nessa expectativa, desse pensamento, que antecipar, alguma coisa pode acontecer, principalmente na beira-mar. Sim. Por exemplo, eu não posso estar... eu vou tirar um dia na beira-mar, vou correr lá a 3h30. Um treinamento moderado para mim. Mas aí se eu bater com uma pessoa, aí já... é muito pesado. Então, às vezes... E aí eu fico assim, me imaginando, quando eu estou na linha de chegada, é uma sensação de conquistar. Vem o treinamento que... Vem toda a escala assim, né, que você fez. Vem o seu preparo na mente. Poxa, então se eu estou aqui na frente, liderando, e falta pouco para me chegar, então a cabeça pensa tudo naquilo que você fez para estar ali, entendeu? Te dá mais um gásinho quando tu pensa assim, positivo? Sempre quando a gente está na frente, a gente
incrível que pareça, quando eu corro mal assim, tudo dói, fica muito ruim. Mas quando você bate seu RT, parece que não dói nada, você quer correr mais ainda. A máquina ajustou e foi embora. Entendeu? Quando é o dia perfeito, você vai bem que só. Mas assim, só que quando, por exemplo, a última corrida que eu corri, né? Eu até estava conversando com o Chico, larguei a corrida, analisei os atletas que estavam, tinha alguns atletas melhor que eu. Então, o que eu coloquei na cabeça? Poxa, o treinamento que eu venho fazendo, e eu percebi que também a prova 21 km era tudo plano, né? Isso foi lá em Curitiba, no litoral. E aí, os caras não foram para frente. Então, eu falei assim, pô, se o campeão, se ele quer ganhar, ele tem que estar na frente. E quem estava na frente lá era eu, né? Aí eu falei, não, mas calma aí, tá no começo de prova, vou analisar quem está aqui, depois do 10 km, quem vai estar até o 10 km. Isso ele tava correndo, tá? Já só pra... Isso a minha mente tava funcionando desde calculando, a corrida, né? E como não tem... Eu fiquei pensando, pô, não tem nenhuma subida aqui pra mexer na musculatura, tipo, não vou exigir desses caras agora. E incrível que pareça, acho que com 14 km tinha uma subida assim de uns 150 metros. Quando eu mexi ali, tipo assim, nós estávamos correndo ali a 3,8, 3,9, aí fui lá para 3,3 e o ritmo manter aí. Quando ele ia para trás, os caras estavam tudo longe. Eu falei, não, agora eu vou dominar a prova e vou levar a vitória para casa. E trouxe. É isso aí, meu amigo. Né? Então... Eu tenho uma pergunta para o amigo Chico. Chico, Manda. O Joís falou muito bem sobre correr e não sentir dor, né? E eu já tenho um tempo aqui de casa com a XS. Cheguei, a gente faz o fortalecimento específico, a gente sente a dor naquele momento. E como o Joilson muito bem falou, é passageiro. No dia seguinte, ela já é estancada. Por quê? Porque aquela dor é pra gente ter força. E aí é a palavra que eu quero usar. A gente sabe que teve um período que tu foi pro fisiculturismo, né? Então a galera assimila muita força a tamanho e tal. Mas a palavra força hoje, né? O que é a palavra força pra ti? Porque eu acho que ela une os dois mundos, né? O cara que é fisiculturista precisa de força, precisa do tamanho. Mas o corredor precisa de força porque ele precisa performar ali. Explica pra gente essa relação de força nos dois esportes hoje. Cara, toda prática, né, de esporte, ela precisa de força. A gente só se movimenta porque a gente executa a força, né? Então a gente... quando vai pensar, por exemplo, no fisiculturismo, né, a gente está pensando em desenvolver força para gerar hipertrofia, basicamente. Né? Pensando no fisiculturismo. Ficar grande, né? Isso. Porque o treinamento de força, no caso a musculação, todo treinamento de força, o nome já diz, foi para desenvolver força. Mas o fisiculturismo, ele quer, por consequência, né, hipertrofia muscular. Já o Joilson, né, que é um cara da corrida de longa distância, né? Peso corporal para ele é algo ruim, né? Dificulta. Então, sim, esse cara precisa ganhar força. Mas o que é que ele não pode ter? Uma hipertrofia significativa. Entendi. Então, a gente controla volume e intensidade, lógico. Existe as especificidades dos exercícios, mas vamos esquecer um pouco dessa especificidade desse exercício. Vamos pensar literalmente só em carga, né? Em volume de treino. O que é a grande diferença? Enquanto eu não coloco uma carga significativa, enquanto eu não dou um volume de treino significativo para o Joilson, porque onde é que ele adquire esse volume de treino? É na própria modalidade dele. Correndo. Né? Então, se eu entregar esse volume, essa intensidade, nessa carga que normalmente eu entrego para um atleta de fisiculturismo, como por exemplo eu entreguei um momento para mim, o Joilson passa 2 dias sem treinar, pô. Né? Então, eu não posso ser um cara que conflita com a modalidade de base dele, mas que entenda. Todo esporte de alto rendimento existe um período de base. Sim. E que aí é um pouco mais desafiador para esse cara, esse treino. E aí, Chico, o Joilson para de correr. Não para. Ele não vai... Cara, ele nunca para de correr. Né?
mas existe um momento que ele vai correr um pouco menos, que ele vai suportar um pouco mais desse desgaste que o treino dá. Então, entenda que treinamento de força é qualquer prática que você faz com alguma sobrecarga. Sim. Mas existem momentos de mais sobrecarga, de sobrecarga moderada. Existem momentos que, por exemplo, com o Joilson agora, né? As pessoas me perguntam, né? O que é que tu tá fazendo com o Joilson, cara? É um treino extremamente diferenciado? Não. Hoje, basicamente, o que eu tô fazendo com o Joilson, cara, é um trabalho de muita isometria, é um trabalho de melhorar um pouco mais a capacidade técnica dele na corrida, porque isso preserva mais a energia dele. Sim. Então, eu pouco boto para esse cara colocar carga. O exercício que ele tava falando, que tava há pouco tempo falando, que tava brincando ali comigo, com o Jackson, ele tava com uma barra de 15 quilos, a barra é de 15 quilos, mas na barra não tinha nada. Né? Então... Aquele do pé para ficar equilibrar o pé. A pontinha do pé, a barra entre as pernas ali e tal. Então, em resumo, o que é a grande diferença? Literalmente a carga que ele levanta, a intensidade. Lógico, o volume e, lógico, a especificidade, né, cara? Um exercício como esse, um fisiculturista não faz, né? Então, que a grande diferença é isso, cara. É a especificidade de cada modalidade, né? Mas, em resumo, todo mundo precisa estar forte, de força. E o mais importante... Todo mundo precisa estar forte, porque importante, né? Se ele não tiver forte, ele não consegue correr a 3:3. Interessante, existe, meu irmão. Se a musculatura estiver fraca. Se ela estiver fraca, ele não corre a 3:3. Pergunta se ele fraco, ele correr a 3:3. Não corre, velho. E o que a gente quer lembrar para vocês? Que assim, não adianta querer correr, jogar, brincar, praticar atividade física se você não tiver uma orientação, um trabalho muscular, se você não fizer uma coisa realmente por onde vir a ter uma musculatura que seja ideal para aquele esporte. E eu queria aproveitar e chamar para vocês um Minuto Resenha, que a gente vai conhecer um pouquinho da XS. Você já conhece os serviços que a XS Team Wellness Club oferece para os seus clientes? Vem comigo que agora eu vou te mostrar. Chegando no nosso espaço, você vai conhecer o Core Business da XS Team Wellness Club, o treinamento personalizado. Onde oferecemos um treinamento 100% individualizado, pensando nos seus objetivos e adaptando às suas limitações. Aqui você tem um personal durante toda a sessão que lhe garante eficiência, segurança e motivação. Temos um ambiente confortável e acolhedor para garantir um bem-estar a você. Não é apenas um treino, é uma experiência personalizada. Também apresento para vocês a nossa sala de avaliação, onde avaliamos os nossos pacientes e alunos, tanto da consultoria de treinamento de força, quanto também os nossos alunos do personal trainer. No nosso complexo também contamos com a sala de avaliação para os pacientes da fisioterapia. É aqui onde diagnosticamos e prescrevemos os tratamentos para ele. Agora, o nosso head da fisioterapia, Vitor Mascarenhas, irá apresentar o setor de fisioterapia para você. Venha conhecer o nosso setor da fisioterapia. Aqui logo no início você vai dar encontro com as macas. Nas macas nós fazemos o processo de reabilitação e recovery. Reabilitação para os pacientes ali que estão pós-cirúrgico, tem alguma lesão instalada. E o recovery para o paciente que tem uma lesão, um desconforto muscular, que é só tratar esse desconforto de maneira pontual. E aqui logo em seguida, ainda no espaço da fisioterapia, nós encontramos aqui as banheiras. Esse espaço foi pensado para fazer um processo que a gente chama de crioimersão, onde você faz um banho gelado, te ajuda também a acelerar a tua recuperação e reduzir desconfortos musculares. No nosso piso superior, contamos com 2 serviços extremamente importantes: a nutrição e a medicina, tanto médicos nutrólogos quanto médicos do esporte. E aqui é a nossa sala de nutrição, onde realizamos uma avaliação muito completa sobre as suas necessidades, hábitos e metabolismo. É aqui que nós elaboramos um planejamento fácil e acessível para você, respeitando as suas preferências e aversões. Já aqui, a nossa equipe médica está em expansão. A partir de agora, temos novos nutrólogos e médicos do esporte preparados para te atender, tudo no padrão XS.
E se durante o atendimento for identificado que você precisa utilizar alguma terapia injetável, nós desenvolvemos um espaço especializado para te receber com muito conforto, com base em ciência, para te proporcionar a melhor experiência do cliente XS. Então é isso, pessoal. Esses são os serviços que nós prestamos aqui na XS Team Wellness Club. Estamos esperando vocês. É isso aí que eu digo. Então você vê, nós temos um ecossistema aqui esperando por você. Fica à vontade. O professor Chico está aqui explicando tudo. Joilson e Resenha, 2 atletas daqui da XS. Então aproveita, vem aqui conhecer, fazer um teste, fazer uma aula para você ver realmente como é bacana esse trabalho aqui que é feito pela XS. E eu vou aproveitar aqui um pouquinho, falar aqui, perguntar pro Joilson. Joilson, tu já correu em vários cantos do mundo, tu já treinou em vários cantos do mundo. Me diz aí qual foi o lugar mais atípico que tu treinou ou correu. Me diz aí. Atípico? Diferente. Eu acho que foi na Polônia. Acho que no gelo. No gelo? Correu no gelo. Acho que foi porque assim, eu não... Lá na descrição do currículo lá, não esqueci de colocar eu tive 5 participações de mundiais de cross country. Então, era lama, subida. Eu acho que se hoje, o treinamento que eu estou fazendo, né, na X-Time com o Chico, se fosse para mim me fazer no cross country, eu acho que eu ia até melhor, né? E talvez vou falar com o treinador e conversar com o Chico, fazer uma programação. Talvez eu seja a minha última participação de correr uma Copa Brasil de cross country. Então, é muito importante. Mas eu acho que essa pergunta aí, eu acho que foi um treinamento que eu nunca tinha corrido assim. Estava muito frio, então tinha lama, tinha obstáculo. Foi um percurso totalmente diferente de pista, de rua. Loucura, né? Total. Maratona. Então, às vezes você acha que você está correndo assim numa grama, mas do nada você correndo de sapatilha você escorrega. Não sei como. Muita lama, né? O cross country. E fica pesado. Então exige muita musculatura mesmo, tem que ter muita força. Então era muito complicado mesmo. Legal. A galera que tá assistindo, PH, não sabe o que é o cross country. Tem aqueles filmes americanos que a gente assiste, né? Aquela competição ali que o pessoal tá na faculdade. E nos Estados Unidos tem, aqui não tem, né? A gente não tem um atletismo incorporado. Por isso é a grande diferença da galera ser vitorioso nos outros países. É aquela modalidade que a galera corre num campo, às vezes é fazenda, terreno variado, às vezes passa por muita coisa, né? E aí é justamente essa experiência. Não passa por pedra, mas assim, larga na grama, aí passa por uma parte de água, aí depois da parte de água tem um sobe e desce, aí tem uns obstáculos, eles colocam uns troncos assim que você tem que passar por cima, tem umas curvas, aí tem subida de novo. Eu dominava essa prova. Era Você foi campeão, né? De 12 quilômetros, entendeu? Mas assim, eu me preparava. Às vezes o treinador falava que você não treina para essa competição. Só que assim, eu descobri um lugar que o professor Oswaldo leva as crianças para ele lá. Na Sabiaguaba. A Aline também treina. Sabiaguaba de mel. Arduna. E exclusivamente eu falei assim, ó. Quando eu fizer um período de base, eu vou chamar o Chico para ir lá subir aquela areia lá. Chico, tem que conhecer, bebê. O período de base da KM é lá, né? Ele aproveita Rapaz. E a pressão, viu? Uns 15, quando eu dou no período de base, eu faço uns 15. Entre 15 e 12 quilômetros lá, mas sobe e desce, mas é na areia. Então exige muito. Fala pra ele que eu vou de moto. Vale por uma meia maratona. É na duna, né? 15 km de duna. Você tá na duna, tá na areia dura, tá na areia mole, aí tá na grama. Sim. Lá é complicado. Tá na pista, aquele você correr na pista, né? Muito bacana. E me diz uma coisa. Qual a corrida mais interessante? Não tô falando que você ganhou, assim, a corrida mais interessante que tu correu no mundo diferente. Mais interessante? Diferente mesmo assim? Eu acho que... Eu até falei com o Chico. Essa foi... Eu tava treinando muito, né? Eu até falei com o treinador. Ou eu vou correr muito ou eu não vou correr nada. Eu treinei tanto. 880, né? Não, assim, eu te juro. Eu treinei tanto foi um Troféu Brasil. Porque assim... Fui várias participações no Troféu Brasil. Já fui 8º, já fui 6º. Até chegar no 1º. E eu tava sonhando por essa medalha. E aí treinei tanto que
um dia antes assim, da prova, fui dormir e teve aquela insônia. E eu sonhava que eu tava correndo na pista de atletismo. Só que realmente o sonho era beleza, a pista de atletismo, 400 metros, mas só que eu tava sonhando... Tava dormindo, sonhando com a prova no outro dia. No outro dia, só que eu tava correndo na areia. E eu falei, caraca, eu vou... não é possível, cara, eu tenho que ganhar desse cara. E tipo assim, eu tinha sempre nós que é atleta, nós temos uma pessoa que espelha, né? Pô, se aquele cara chegou lá, eu quero chegar perto. Então tipo assim, eu acho que o Marilson na verdade é um fenômeno, né, até hoje, entendeu? É o teu espelho. É a tua referência. Cara, foi da equipe que eu tava, foi um privilégio chegar na equipe onde ele tava também. Não cheguei a treinar com ele, mas o cara era fenomenal também, né? Bicampeão da Maratona de Nova York, tricampeão da São Silvestre, então é um cara fenomenal. Então, eu tive aquele exemplo ali de ele, que era um fenômeno. Eu falei, pô, se eu tô na equipe dele, eu acho que eu sou um dos atletas privilegiados, né? Então, eu vou dar o meu melhor. Então, até também tive um treinador me falou que eu era também eu fui um dos melhores atletas, tipo, disciplina assim, de cumprir sempre, acordava cedo, olhava para a planilha, falei, não, eu quero fazer isso. Eu ia lá, fazia tiro, não era para 3, né? Quando era pista, eu corria a pista, era 2,35, 2,40. Esse era o estilo de 1000 de pista, entendeu? Então, era muito diferente. Então, aí voltando ao assunto lá da corrida, né? Então, tava dormindo, tava sonhando, não correndo na área. Eu falei, cara, eu tenho que ganhar esses... tipo assim, é o troféu Brasil, é a medalha do meu sonho, tipo assim, né? Eu quero conquistar essa medalha. Porque eu treinei muito. E aí, de repente, eu sonhando que eu tava correndo, cara, me acordei assim, pá, me dei de cara no guarda-roupa no hotel. Aí, sonâmbulo. Um amigo me falou, pô, tu tá ficando doido, isso aqui, não, pô. Caraca, foi mal isso aqui. Aí voltei a dormir, sabe? Mas assim, e realmente foi uma prova que eu consegui conquistar, entendeu? Massa, isso é muito massa. Meu amigo, é isso mesmo. Agora, a questão de, assim, treinou tanto, né? Treinou que sonhou. Que me deu vontade de treinar com qualidade. Eu vou chamar agora o treino com qualidade. Vamos, qualidade, mostra aí pra galera. E a dica do treino de qualidade hoje é a continuação do treino passado. Mas hoje a gente vai falar sobre velocidade, treino de velocidade. A gente vai fazer treinos curtos, que é chamados de tiro. Então você vai correr de 50 a 100 metros. É uma distância bastante legal para você começar, para você iniciar. Se você está cansando rápido, se você não está ainda evoluindo na corrida, faça esse treino que você vai ter uma evolução legal. Agora vamos lá que eu vou te dizer como é que vai funcionar. E a dica do tiro vai ser o seguinte: você vai usar como referência o início do seu treino. Hoje eu vou usar a árvore como referência. E a próxima árvore, lá na frente, eu vou mensurar mais ou menos 50 metros, ou um pouquinho mais de 50 metros. Então, para você que não usa relógio com GPS, você pode usar como referência pontos estratégicos, ou marcar 50 metros no seu GPS. E aí vai ser o seu primeiro tiro de 50 metros. E o segundo ponto de referência foi essa árvore. Então eu fiz o meu primeiro tiro de 50 metros. O meu descanso, ele vai ser entre 30 segundos a 1 minuto. Ou você pode ter uma percepção. Se precisa de mais tempo, você vai descansar mais tempo. Mas estourando no máximo ali 1 minuto e 30. E essa foi a dica do qualidade, do treino de qualidade. Comece devagar e sempre, sem desistir. Depois da testada do Joilson no guarda-roupa, depois dessa apresentação do Qualidade, que o Qualidade tá fazendo resenha nas corridas, viu, do seu Israel? Você fica lá na locução e ele tá fazendo resenha. Tá passeando e fazendo resenha, né? Inventando os pace, inventando as histórias. Pilotão, né? Agora tem um reforço, viu? Deixando aqui, ó, já o nome do Mateuzinho. Matheus, chegando aí pra reforçar a turma da resenha. Nosso mais novo criador de conteúdo, seja bem-vindo. Tu e o Qualidade vai dar certo demais. Eu até acho graça porque na última corrida que eu tava os dois juntos, não deu certo. Não deu certo, mas foi bom demais. Na verdade, deu muito certo, né? Exato. Você se diverte. Fizeram muita gente pra TRP de boa. Sim, né? Sim. Não falando como os RPs aqui, mas de RP de boa. Joilson,
depois da sua testada lá, né? Você conseguiu êxito lá na prova? Eu consegui. Porque a gente fica muito nervoso, né? Então, nós treina e eu acho que o alto rendimento ele é muito exigido, né? E aí quando você faz treinos que dá muito sucesso, você se cobra e quando chega no momento, às vezes eu mesmo quando vou competir, eu sinto aquela ansiedade, né? Então, às vezes quando só larga que a ansiedade fica tranquilo, aí eu começo a pensar como é que eu vou reagir na prova, porque às vezes nem eu mesmo não entendo o meu corpo, né? Que às vezes pode ter uma reação negativa como positiva, né? Você está bem, então, como o Resenha falou, uma boa alimentação, né? Um bom descanso. Nosso corpo é uma caixa de surpresa, né? E tu, assim, falando de corrida, tu já passou algum perrengue em alguma corrida? Tu já passou... Me deu uma situação Número 1, aí. número 2? Não, perrengue. Eu quero nem saber se é 1 ou 2. Qual foi já o perrengue? passei. É porque quem tá correndo, acho que um dos maiores perrengues é esse, né? Você tem que parar a corrida para poder se aliviar. Não, isso aí aconteceu na prova da Terra da Luz, né? Tava correndo, todo mundo tava esperando por mim, aí veio o primeiro, veio o segundo e nada. Só que acho que eu tinha comido alguma coisa que me deu mal. E assim, na beira-mar, os banheiros tava fechado. Abre 6 horas, né? E a prova foi cedo, e falei, e nada, só que assim, a prova já tava com 14 quilômetros. Me senti mal, tive que parar, entendeu? Tive que ir no banheiro. Aí no momento quando eu voltei, eu falei assim, eu acho que eu vou voltar em segundo, porque quando eu olhei lá, os caras já estavam mais longe do que eu imaginava. Eu falei, não tem como, eu acho que eu vou só chegar. Então as pessoas ficavam, tipo, me via assim, tu é primeiro. Eu falei, cara, eu acho que o privilégio tem que ser para todos, né? Sim. Não é, eu acho que o atleta, ele não só vive de vitórias, não vive só de ser de primeiro lugar. Entendeu? Então, eu tenho medalha de primeiro. A minha primeira medalha, eu fui em 14º colocado. Entendeu? Eu tenho ela até hoje. Então, acho que tem que ter referência, tem que ter uma boa dedicação. Entendeu? Agora, antes da gente voltar pro Chico, PH, eu gosto muito de saber o início das pessoas, né? Perguntei pro Chico como foi o início que ele se identificou com a educação física. E eu queria fazer a pergunta pro Joilson. A gente sabe que todo mundo teve o início. O PH citou muito bem que você começou aos 9 anos. E a gente sabe que você passou um período de transição, né? Você deixou de treinar aqui no Ceará e foi treinar, acho que se não me engano, em Londrina, né? Ou foi em São Paulo. Isso. Eu lembro que quando comecei a te acompanhar mesmo, que eu entrei no mundo da corrida, eu acho que estava morando em São Paulo, se não me engano. Mas não treinava aqui. Como que foi essa transição, Joilson? De largar a família, sair do seu estado, quanto tempo tu passou lá? Conta pra gente um pouquinho essa história. Acho que com 17 anos. Eu fui o campeão do Jogo da Juventude. E aí recebi uma oportunidade, né? Uma equipe lá de Londrina me convidou. Eu fui lá, fiz uns testes lá. E cheguei lá, o treinador falou assim, se você quiser ficar, você tem que estudar. Eu, estudar? Pior que eu não gostava de estudar, não. E aí tive acompanhamento de psicólogo, né? E como eu era de menor também, o Conselho Tutelar de Curitiba também estava me acompanhando lá. Eu tive uma equipe muito boa, né? Graças a Deus. E passei por 5 anos, né? Em Londrina. Sei. Aí uma pessoa que corria descalço. Às vezes não, né? Sem tênis. E corria no lixo. E aí, cheguei lá, eu já tinha tênis, né? Aí no lugar do lixo era o quê? Joilson, tem grama para você treinar. Se você cansar da grama, tem a pista. Se não tem a pista, atrás a faculdade, atrás da faculdade tinha uns canavial. Eu via como se os africanos corressem naqueles canavial. Lá tinha uns canavial de café, né? Legal. E aí também tem um canavial lá que a volta dá uns 5 km. E se você cansar de correr no canavial, tem a piscina. Olha aí. Então tinha 4 opções para mim, né? Fora isso que tinha um parque lá que era 3 km a volta do parque. Então eu tinha 5 opções de treinamento e foi ali que eu vou começar a me dedicar ao máximo possível. E aí os meninos conversavam com o Gil, cara, tô treinando aqui, aí vou fazer uns testes. Aí comecei a fazer uns testes, o pessoal começou a se impressionar com o tempo que eu fazia lá, entendeu? E aí, primeira prova de 3.000 metros assim, que a Conceição, você vai correr essa prova aqui, né? Até falei com o Iranildo, quando eu conheci lá a pista de atletismo, eu falei,
Cheguei lá na pista, a Conceição, sabe quantos metros tem essa pista aqui? Eu falei assim, deve ser pouco, né? Dá uma volta aí, vê se tu se garante. Pai, fui lá na pista do PC, saí forte lá, dei uma volta, rapaz, céu, com aquela reta, falta 100 metros, eu falei, não, chega, não, isso aqui não dá mais pra mim não. Só tem 400 metros, eu falei, nossa, pô, isso aqui parece uma eternidade. Então ela foi a base de tudo, entendeu? Né, eu comecei no projeto lá da onde eu moro, né, no Mucuripe. Antes era ABC Mucuripe, eu acho que agora não... Ainda tem, né? Fazendo uns cursos lá, que é pelo governo. E de lá, conheci a Conceição, numa corrida. Pedi para ela participar do grupo dela, que antes hoje é a AIDS, né? Acho que é no Jardim União. Hoje, mas só que num período lá era Projeto Atleta. E aí de lá que eu fui para Londrina. Aí passei um período de 5 anos em Londrina. Aí lá eu consegui ser campeão brasileiro. Fui várias vezes campeão paranaense, né? Que foi federado. Aí fui campeão sul-americano com recorde, ainda até hoje é meu recorde, né? Do campeonato, com 8,33. Então, aqui em Fortaleza eu corria 9,17 para 8,33, aí já baixei acho que quase 40 segundos. Sim, então, sim. Atualmente aí eu bati o recorde do campeonato. Só que aí passou esse tempo todo, o pessoal achava que cara, tu tem muito talento. Só que com 18 anos eu participei do Troféu Brasil, né? Até que eu fui oitavo, fui sexto. Quando eu fui quarto, eu cheguei a correr 14,06. Porque era um índice estabelecido. Aí foi onde eu consegui uma vaga para o Mundial de Atletismo Juvenil. Caramba. Então, passou-se 10 anos, não tinha um atleta que tinha surgido com essa marca. Com a marca e tão novo, né? A marca de atletas adultos. Então, hoje no Troféu Brasil, você pode ver que é difícil os caras correr essa assim. Tipo, ganhar o Troféu Brasil, acho que no começo do mês, com 14, 20. Então, eu com 20 anos, com 18 anos, corri 14,06, entendeu? E daí foi só a tendência a baixar. O treinador falou assim, você quer vir para a equipe aqui, a gente vai patrocinar vai ter contrato, você vai ganhar tênis. Quando ele falou tênis, eu falei, Só que assim, quando eu cheguei lá, eu já cheguei com resultados, né? Sim. E aí, eu acho que... Eu lembro até hoje que ele falou, Joyce, vai chegar uns materiais para você. Cara, quando chegou a mala lá, ele falou assim, você vai ter o contrato da BMF e você vai ter o contrato da Nike. Então, por 8 anos, eu fui talentos da Nike em São Paulo. E aí eu ganhei, acho que a cada 3 meses eu ganhava uma mochila lá com material era short, era agasalho. Eu ganhava 7 pares de tênis, cara. Aquilo ali, quando eu vi a primeira vez, ele falou, Joyce, isso aqui é na caixa. Aí quando eu abri, cara, quando eu vi aqueles tênis, mano, eu só me lembrei do... Zerou o game, né? primeiro tênis que eu tinha achado no lixo. Eu falei, caraca, velho. Isso é muito legal. Tempo atrás eu não tinha tênis, um hoje par de tênis. Só que assim, eu tenho um coração bom que às vezes, os tênis que eu usava, às vezes eu via pessoas lá que também lá em São Paulo tinha pessoas carentes, né? Assim, do atletismo igual o professor. E eu dava para as pessoas quando eu... Falei, cara, não vou guardar porque talvez vai ficar parado, mas acho que outra pessoa pode fluir um pouco. Mesmo por causa da passada, né? Eu falei assim, não vai dar para correr tanto, mas talvez você para caminhar e tudo, entendeu? Então eu sempre fui isso de doar, entendeu? Um pouco também do que eu ganhava, entendeu? É um exemplo, coração bom. É o que eu falo, o esporte é exatamente isso aí, não é só você ser, é você saber ter coração para na hora você saber dividir. Comunidade, né? É para você saber apoiar, entendeu? Do mesmo jeito que você também é apoiado, né? Você, assim, eu falo muito, eu cobro muitas vezes de patrocínio para vocês. Cadê o patrocínio? Bora arranjar o patrocínio e tal. A gente não tem essa questão de patrocínio para os atletas realmente de corrida no Ceará. É difícil. Muito difícil. Mas você tem alguns amigos que você lhe ajudam, né? Diga aí hoje quem é que lhe ajuda. Hoje, assim, antigamente, antes, né, eu tinha um apoio muito do proprietário que até faleceu, né, cara, o André Rezende, né? Isso, André. Aquele cara, assim, ele foi um cara que, às vezes, até para falar assim, um pouco triste, porque ele me resgatou, né? Porque quando foi a pandemia, tipo, meu pai faleceu, né? E aí eu fiquei desmotivado, eu não queria mais saber de correr.
né? E aí eu participei de uma corrida da Uniforce, então me falaram que eu fui desclassificado, tudo bem, fiquei até triste. E aí o André, cara, eu quero falar contigo. Eu falei, poxa, mano, não quero falar com ninguém não sei o quê. E aí ele, tudo bem, né? Ele, não, vamos tomar um café. Aí falei, beleza, fui lá, fui na beira-mar ali, tomei um café com ele e tudo. E aí ele, cara, você tem potencial, tal, não sei o quê. Eu falei, pô, André, mas não quero mais não, cara. Acho que peixe já deu pra mim, vou fazer tô chamando todos os atletas dos melhores do Brasil, vou fazer uma competição aí pra vocês se motivar e tudo. E aí ele, não, tudo tá certo. Aí ele me apoiou com tênis, esse tênis aqui você vai servir. Eu falei, caraca, esse tênis aqui é de campeão. Não, vai te motivar. E aí eu fiz um teste lá com os meninos lá, falei, vamos marcar certinho 5 km e vou entrar ao vivo aqui, vamos fazer uma live aqui ao vivo. Vou largar o relógio aqui e vou parar lá no final dos 5 km e vou mostrar lá o tempo. Beleza, aí uns amigos meus filmaram, foi bem legal. Ele repercutiu, a galera gostou. Aí eu cheguei a correr 14:30. Foi isso mesmo. Caramba. Aí eu falei, caraca, vai. Aí eu fiquei pensando, pô, depois de 2 anos parado, dá pra voltar. E aí comecei a voltar e foi um cara que me motivou a treinar, chamando, bora treinar, e começamos a treinar e tal, mas não tinha competição. Nós treinava, fazia uns testes, fazia uns treinos que eu fazia na Europa também, que eu fazia lá em São Paulo. E o tempo foi passou a pandemia e começou as provas. Aí não pensei mais nisso não, até que chegou um momento, né, que ele entrou em depressão, o cara tirou sua própria vida e tudo. Mas eu sinto uma cor que ele me resgatou, uma coisa boa que ele deu injeção de ânimo para você recomeçar novamente. E aí eu conheci o Ulisses, né? Um cara super legal, hoje me apoia, né? Torquato. Isso, Torquato, né? Tipo, então é um cara que sempre às vezes está com a gente lá na Cidade Alfa, né? O tempo que ele também é muito corrido, mas assim, agradeço muito ele, o apoio que ele nos dá, entendeu? E aí também tem um Chico aqui que a X-Time me abraça aqui, entendeu? É um privilégio. Então eu acho que são coisas, não são muitas, mas são coisas essencial que está fazendo a minha grande evolução. A diferença, entendeu? É isso aí, gente. Então tá na hora da gente apoiar o esporte. Do mesmo jeito que teve gente que resgatou o Joilson lá atrás, você pode conhecer alguma pessoa que você pode ajudar e faça o seu melhor. Faça o seu melhor, que eu tenho certeza, como ele hoje está fazendo o melhor dele, através de personagens, como o Chico que está aqui, para evoluir ele e trabalhar da melhor forma possível, independente de tudo. Verdade. Não é isso, Chico? Chico, passei aqui para ti, para a gente já tá chegando no final, para saber de você, o que a musculação te ensinou sobre a disciplina mesmo? Cara, o que é que você pode dizer assim, eu acho que o esporte, meu conselho? Acho que o esporte como um todo me ensinou muito sobre disciplina, mas a musculação principalmente porque... Por que eu me engajei tanto na musculação? Por conta do fisiculturismo, né? E é um esporte que a gente briga todo santo dia, como o Joilson briga por tempo, a gente briga todo dia por um pouquinho mais de massa muscular, né? Um pouco mais de músculo. E sempre associado com um percentual de gordura cada vez mais baixo, né? Existem as fases, né? Que a gente tá ali focado um pouco mais em ganhar massa muscular. Como existe a fase também que você tá ali naquele processo de cut, né? Pra secar e tal, e subir nos palcos. E, cara, a gente calcula as gramas do carboidrato, da proteína, né? A gente calcula o percentual da carga. Então, eu acredito que o esporte me ensinou muito isso, assim, porque, cara, pense numa modalidade criteriosa, assim. Eu não sei se eu acabo falando do fisiculturismo dessa forma porque eu vivi e sofri isso, né? Então, claro. Assim, eu me lembro que passando por um período de desidratação, mas eu acho que também é a mesma sensação que talvez que o Joilson tenha no treinamento lá que ele teve lá em Londrina, né? Que provavelmente foi a fase mais forte da vida dele. Então,
eu acho que é isso, né? Não só a musculação, mas acho que o fisiculturismo mesmo que me ensinou isso, de forma significativa. Chico, já que a gente tá falando da parte do fisiculturismo, eu sempre tive uma grande dúvida, velho. Mais grande mesmo, assim, tipo... Quando você tá lá no palco, né? Todo mundo chegou naquele momento ali de... Que você acabou de comentar, de secar e ter que se apresentar. O que é analisado ali? Porque eu vejo que tem muito de você fazer uma mini apresentação, né? Você faz uns movimentos, tem que ressaltar o músculo, até a beleza física mesmo, assim, de rosto, isso influencia ou não? O que é analisado ali, na verdade? Existem categorias, né? Onde, por exemplo, a mais tradicional, onde a maioria das pessoas conhece, né? Que é aquele cara, o maior, o mais forte, o mais seco, né? Que a categoria a gente chama aí, pra quem, sei lá, acompanha o Olímpia, a Open, né? Que são os maiores caras, os mais fortes, né? Que usam aquelas tanguinhas ali, mais finas e tal. Primeiro, né? Um volume muscular significativo, com um percentual de gordura extremamente baixo, né? Mas quando se coloca um corpo do lado do outro, e na maioria das vezes os dois estão muito fortes e muito secos, né? Quais são os critérios? Simetria. Então, um lado tem que estar muito parecido com o outro, né? Simetria entre os grupos musculares, então não adianta ter um peitoral enorme e um braço pequeno. Entendi. Simetria de membro superior com membro inferior, então basicamente é uma harmonia do físico que a categoria pede. Entendi. Como, por exemplo, existe a categoria a Men's Physique, né? Que é o cara já com aquele shortzinho tipo um short de praia. De praia, né? Bermudinha. Pronto. Aquele cara, ele precisa de uma estrutura mais em V, as pernas já não são tão significativas e tal. E a apresentação, cara, basicamente o que é, né? É o cara tentando exibir da melhor forma os pontos fortes dele. Entendi. Porque, imagina, vamos imaginar o Mr. Olímpia. Todos são bons. Lógico que todos são bons. Mas cada cara tem um ponto específico que ele sabe que é melhor e que ele sabe também que é pior. Então ele quer esconder o que ele não é tão bom comparado com o cara. E reforça o que talvez... né, seja mais significativo. Mas que, como é colocado, né, um do lado do outro, é muito difícil se esconder ali aquele ponto negativo, né? Então... O jurado vai dando pontuação por cada pose e no final se tem uma nota, né? Uma contagem de pontos. Entendi. E que o que menos perder ponto, teoricamente, na verdade, teoricamente não, é assim, o que menos perder ponto é o que ganha. Então não é que o cara dá uma nota pro físico, ele retira uma nota do físico. Ah, entendi. Então é isso, são comparações de corpos que deveriam ser todos extremamente fortes, secos, né? E o mais simétrico possível. Entendi. Então a pose é muito importante, porque se não souber posar, não sabe exibir aquela musculatura que deveria estar ali bem apresentada. Entendi. Show de bola. E aí, man? Vai? Macho, não dá não, viu? O braço da galera é minha coxa. Gente, nós estamos chegando no final, mas a gente está com um Minuto Resenha. E o Minuto Resenha, a gente vai chamar aí... Resenha Indica. Resenha Indica aqui, desculpa. Resenha Indica, Minuto Resenha já foi. Israel, por favor, faça as honras aí, nosso amigo Chico. Amigos. Esse aqui é pro Joilson. Abra aí, Joilson. Obrigado, aí, confiram aí. Veja aí se vocês realmente fazem parte do esporte de vocês. É a lembrança da Roma Joias, o melhor folheado que tem no Brasil. Tem que respeitar. E a gente está aí em todo o Brasil, chegando aí. Se você quiser ser uma revendedora, pode procurar as nossas revendedoras autorizadas. Boa. E aí, ó, olha aí, e aí, o que foi isso aí mesmo? Cara, aqui um halterofilista, né? Eita, olha aí. Tem que respeitar, viu, bebê? Já entrou na sala dele, tem troféu, viu? Eu sei, tem os troféus, eu mostrei. E outra coisa, aí é exatamente personalizando o seu esporte que você gosta. E tu, Joilson, o que é que tem aí? Aqui tem um atleta, né? Eita, posista. Tá parecendo aquela posição que eu faço bonito, lá. Viu? Rapaz, não parecendo a pose que ele corre, né? Corre bonito. Corre bonito. Tá Roma Bacana. Joias, agradecendo mais uma vez Roma Joias. Obrigado, Henrique. Obrigado toda a família da Roma. Tamo junto. E agradecer pelo apoio do nosso podcast Esporte Resenha. Isso aí.
personalizando os nossos atletas. É isso aí. Não é isso? E você pode aproveitar, procura uma revendedora autorizada. Lá tem não só esse tipo de peça, mas tem muito mais joias, brincos, colares, anéis, coisas lindas. E pode ter certeza que está sendo utilizado aí por gente grande, viu? Pode utilizar, vale a pena. Gente, a gente está finalizando. Eu queria agradecer a participação do Chico, Israel, Joilson. Obrigado. As suas considerações finais. O que é que você tem aí, o que é que você pode dizer para a gente, Chico, aí, para os nossos atletas, os futuros atletas? Galera, primeiro agradecer pelo convite. É muito bom estar com pessoas com energia do Rael, né, do Joilson. PH, a gente está se aproximando um pouco mais agora, mas falar assim, principalmente esses dois caras têm uma energia diferente, são pessoas assim sensacionais. É muito bom estar com vocês. Obrigado, PH, também por convidar aí para estar no podcast. E, cara, dizer que o esporte é algo sensacional. Se você que ainda não pratica esporte, começa a praticar. E você que tá ali perdendo um pouco ali o tesão, tenta se engajar ainda mais, né? Ele muda a vida, ele faz que você se encontre com mais pessoas, você se conecte. Então, assim, o esporte mudou a minha vida, mudou a do Joilson, acho que muda a vida de vocês diariamente. Então, e se pensar, né, em prática esportiva, cara, procura aí a XS, vocês vão estar bem acompanhados, a gente vive isso, transpira isso e tenta entregar o melhor serviço da cidade. É isso. É isso aí. Obrigado, Chico. Foi massa a sua participação, você complementou exatamente os dois, a gente está aqui exatamente por isso, para complementar. E Joilson, eu queria saber de você, a gente tem que, como você foi resgatado, né, pro nosso amigo, queria saber de você o nosso sonho. O que é que você pensa ainda pela frente aí? Porque você é um cara novo, 35 anos, é novo. Então, o que é que você sonha pela frente? O que é que você almeja pelo seu futuro? Na verdade, estou já chegando nos 38, né? Eu queria nem dizer, mas tudo bem, vai. Mas eu achei ainda sonho de representar a seleção assim numa meia maratona, né? Acho que é a prova que eu específica assim que eu tô buscando, né? Porque é claro que também que tem atletas mais novos e também com os tempos elevados, mas eu acho que o recorde ele é para ser batido, né? Então é treinar, é se dedicar e tiver oportunidade para conseguir, eu vou tentar o máximo possível assim, tentar até o final da carreira assim. Eu não sei quando vai ser o final, mas assim, eu acho que tentar representar o Brasil numa meia maratona, para mim, eu acho que eu ficaria muito feliz. Show. Massa. Israelzinho, essas duas feras aí inspiraram? Só agradecimentos, né? Só agradecer ao Chico pelo seu tempo, meu amigo. Sei o quanto é corrido, cuidar de todo esse ecossistema aqui, deixar tudo funcionando. Agradecer também por contar a sua história e dividir e partilhar, né? O homem é da bola, viu? Do futsal, né? Começou no futsal, então acho que todo mundo teve aquele encontro ali já com a bola quando você inicia a vida mesmo, né? No colégio, seja na hora do recreio, ou seja de forma profissional. Foi muito legal conhecer também um pouco da tua história. Muito obrigado. E é isso, galera. Se você está procurando, não procura a XS somente quando lesiona, né? Eu tô aqui sem estar lesionado. Foi justamente o contrário. Eu percebi que talvez eu tivesse um probleminha. Começou com uma dorzinha aqui no quadril quando tá voltando, não sei vocês, mas a minha sempre é aqui na lombar, né? Falta do core fortalecido, que ele tá fazendo muito com o Joilson. A gente precisa ter isso fortalecido. Então eu não contei bola, meu amigo. Vou procurar um especialista para cuidar de mim. Por isso que eu nunca lesionei, né? Durante 10, já falei isso aqui várias vezes. 10, 12 anos agora de corrida, nunca lesionei. Tem só uma contratura na panturrilha que a gente também trata aqui. Então não espera chegar a lesão. Vem para a XS você também cuidar disso, né? Muito obrigado, Chico, pelo espaço, por estar patrocinando aqui a resenha. XS, I Love Corrida. Um abraço aqui pro Givas, viu? Givanildo, meu amigo, tamo junto, vamos pra cima. E Joilson, você é um ícone pra mim, cara, eu sou muito seu fã. Muito obrigado por tudo. Sua história me inspira, sua humildade me inspira, a sua história de vida, assim como passou ali no Prupru, nós que somos periféricos, eu costumo falar isso, é muito mais difícil. E você não limitou isso. Muito pelo contrário, você criou uma válvula
que te deu mais força de achar um tênis encontrado no lixo. E eu gosto sempre de falar umas frases que me marcou muito, né? Então ele falou quando ele tá chegando ali, pertinho da linha de chegada, é de tudo do filme que passa, né? Da preparação, da sua história. Então hoje eu acho que a gente encerra isso passando um filme na cabeça de todo mundo, né? Se o carinha que achou um tênis no lixo, né, chegou onde o Joilson chegou, você hoje que tem acesso a um tênis mais barato, você tem o papai, tem a mamãe, tem todo mundo, tem todo o ciclo e uma rede de apoio, cara, não tem nenhum motivo para você não começar a praticar um esporte. Não falo só de corrida, falo de qualquer esporte. Movimenta. Como o Chico falou, o esporte ele é vida, galera. Então vamos praticar uma atividade. Muito obrigado pela sua atenção, por ter ficado com a gente até o final. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. É isso aí, a gente está encerrando o nosso podcast. Agradecer a todo mundo, todos os nossos apoiadores. Valeu, Chico, valeu, Joilson, valeu, Israel. A gente vem aí e pode esperar, e a próxima vai estar no ar com muito show de corrida. Até a próxima. Abraço para Bebezoi. Cada quilômetro é motivo pra vibrar.